Sejam todos bem-vindos à 10ª Conferência Municipal de Assistência Social de Conchal. Neste ano, nossa conferência tem como tema Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar desigualdades e garantir proteção social. Esta conferência é regulamentada pelo regimento interno que foi previamente aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social e pela comissão organizadora desta conferência. Devido à pandemia de Covid-19, este ano a conferência será realizada em formato híbrido, ou seja, uma parte virtual e uma parte semipresencial. A agenda da conferência ficou da seguinte forma. O período de inscrições havia ficado definido de 16 a 22/8, mas a comissão organizadora decidiu prorrogar as inscrições até a próxima sexta-feira, dia 27 de agosto. Então, se você deseja se inscrever e participar dos debates que ocorrerão no dia 30, basta acessar o site conchal.sp.gov.br, rolar na lista de menus que você já encontra ali o logotipo da conferência. Clicando, você já tem acesso ao endereço para inscrição e também para assistir às atividades. Hoje, dia 23, ocorre a abertura oficial e a palestra temática. Você que nos assiste agora pode enviar suas sugestões, propostas e ideias para o e-mail conferenciaconchal2021@gmail.com. No dia 27, na sexta, que a gente encerra as inscrições, também ocorre alguns encontros presenciais com usuários do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Esses encontros ocorrerão no CRAS, no CREAS e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Tanto as demandas que nós vamos receber por e-mail de vocês que estão nos assistindo e também aquelas levantadas no dia 27 serão levadas para o debate no dia 30/8, próxima segunda-feira. Como que funciona o debate do dia 30? Você que se inscreve no portal da Prefeitura receberá um link com uma chave de acesso para a sala de discussão dos eixos que ocorrerá no Google Meet. Somente inscritos poderão participar e interagir, ou seja, discutir mesmo online as propostas e demandas apresentadas e até sugerir mais propostas neste dia. Para você que não se inscrever e quiser assistir os debates, é só acessar na segunda-feira, dia 30, a partir das 9 horas da manhã, este mesmo canal que a gente vai estar transmitindo ao vivo. Assistiremos agora os pronunciamentos do prefeito municipal de Conchal, Luiz Vanderlei Magnusson, da diretora de Promoção e Assistência Social, Kelly Cristina Lopes, e da presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Jussara Aparecida Grace de Araújo. Lembramos que todos nós que estamos falando com vocês, nós estamos sem máscaras. Porém, nós estamos em um ambiente seguro, onde somente nós é que estamos gravando, sem interação com mais nenhuma pessoa. A pandemia ainda não acabou, use máscara, se vacine e evite aglomerações. Vamos aos pronunciamentos. Eu já volto com vocês. Bom dia a todos. Agradeço a participação de cada um de vocês nessa conferência. Ainda mais nesse momento que estamos vivendo, tão atípico e tomado pela pandemia. É necessário continuarmos com as medidas preventivas de combate ao vírus, mas também é essencial a realização desse evento que oportuniza e debate e avalia as políticas, consolidando e ampliando os nossos direitos dos nossos usuários, que precisam cada vez mais dessas ações. E sabemos que o trabalho em conjunto faz toda a diferença da vida dessas famílias, crianças, jovens, pessoas em situação de rua. Deixo aqui também o meu agradecimento a todos os profissionais envolvidos na realização dessa conferência,
que nesta edição será de forma diferente online. E desejo um dia bem produtivo, repleto de ideias e de contribuições ao poder público. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Saudações a todos. Em nome do Departamento de Promoção e Assistência Social, gostaria de anunciar a nossa 10ª Conferência Municipal de Assistência, esse ano com um tema bastante importante: assistência social como direito do povo, dever do Estado, e o financiamento público para enfrentar as desigualdades sociais e garantir a proteção social. Gostaria de agradecer a todos que nos prestigiam, que assistem a conferência e participam desse momento. Agradeço ao Conselho Municipal de Assistência Social pela organização e à Prefeitura Municipal pelo apoio. Gostaria também de agradecer a todos os trabalhadores do SUAS e a toda a rede de apoio que contribui com a nossa política municipal de assistência. Desejo a todos uma boa conferência. Bom dia a todos. É com muita satisfação que o Conselho Municipal de Assistência Social de Conchal está realizando esta 10ª conferência. Esta conferência municipal é um espaço democrático para que toda a população conchalense possa participar da construção da política pública de assistência social. Este ano, devido à pandemia do coronavírus, a conferência está sendo realizada em formato virtual. Desta forma, além de evitarmos aglomerações, garantiremos uma maior participação de todos. A palestra que será realizada logo mais ficará disponível para acesso livre em qualquer dia e horário. E os participantes poderão enviar suas sugestões, proposta por e-mail até o dia 27, sexta-feira. A conferência não é um evento, e sim um momento de trazermos para o debate poder público, os usuários do SUAS e a sociedade civil. Toda a conferência foi elaborada pelo Conselho Municipal em linguagem simples e didática, está sendo utilizado meios de comunicação comuns de acesso livre e gratuito, como o YouTube e o Google Meet. Desde já, em nome do Conselho Municipal de Assistência Social, eu agradeço o apoio da Prefeitura Municipal, do Departamento de Promoção e Assistência Social, dos demais departamentos e serviços municipais, e em especial a todos vocês que se inscreveram e nos assistem. Assim, eu declaro aberta a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social do município de Conchal e agradeço a todos. Assistência social, direito e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Este é o tema da palestra que vocês vão assistir agora. Me chamo Lúcio, sou formado em administração, atuo na área de assistência social desde 2003, já passei pelo serviço público em Conchal e Araras, onde também tive a oportunidade de ser conselheiro de assistência social. Hoje, presto consultoria para diversos municípios aqui do estado de São Paulo, também na área de assistência social. Conheço realidades que vão desde os municípios muito pequenos até os municípios muito grandes. Hoje, serei o palestrante e articulador desta conferência e espero contribuir e aprender muito com vocês. Eu costumo começar as conferências de assistência social com o seguinte trecho da Constituição Federal. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Em outras palavras, é muito simples. A assistência social estará disponível para quem precisar dela, sem necessidade de ter contribuído ou pagar para acessá-la, sendo este um serviço estatal, público e que deve estar disponível para a população. No Brasil, a assistência social ela é organizada pelo Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O sistema ele visa padronizar ações, profissionalizar o atendimento,
o sistema estabelece claramente as relações entre a rede de atendimento pública e privada, cria normas de financiamento e controle social e coloca o usuário como prioridade para a criação de programas, projetos e serviços. Este é o ponto principal do SUAS. É nele em que deixamos claro que o sistema deve ser desenvolvido, deve ser executado para o usuário, com o usuário e pelo usuário. E o SUAS hoje? Como está? A gente vê que o SUAS hoje está bem diferente do SUAS do ano de 2019, quando nós fizemos a última conferência. É curioso que em 2019 parece que a gente discutia a mesma coisa, parece que a gente não saía do lugar, e agora a gente chega em 2021 com um monte de assuntos e com problemas que até então a gente não imaginava que iríamos enfrentar. A gente vive um agravamento das vulnerabilidades sociais, da pobreza, da extrema pobreza, da fome e da violação de direitos. Esse agravamento causado primeiramente pela crise econômica que o país enfrenta e pela crise sanitária causada aí pela pandemia de coronavírus. Nunca se trabalhou tanto, nunca a gente teve que se reinventar tanto para garantir o mínimo de atendimento para as famílias em vulnerabilidade social, como nós tivemos que fazer aí de 2020 para cá. Em resumo, o SUAS que nós tínhamos, a forma de atendimento que nós tínhamos no início de 2020, talvez ele tenha que ser transformado para um pós-pandemia que está chegando. Tema também de um dos eixos que a gente vai discutir. A gente nota também que o agravamento das vulnerabilidades ele ocorre por falta de ações no passado por municípios e estados. A gente já falou em inúmeras conferências da falta de regulamentação do SUAS nos municípios. O SUAS foi criado em nível nacional, mas os municípios também podem e devem criar as suas leis próprias para regulamentar o SUAS. Para levar as características do próprio município e as necessidades de fluxo de protocolo e de atendimento para dentro dessa lei. A gente já falou muito e a maioria dos municípios ainda não fizeram a regulamentação do SUAS através de lei municipal. Outro ponto, a falta de foco. A gente percebe que a assistência social, em alguns momentos, parece que ela perde o objetivo. No momento a gente está implantando equipamentos sociais, depois a gente está lutando para aumentar o nosso quadro de recursos humanos, o quadro técnico. Depois a gente já está lutando pela implantação ou não de certos programas sociais e acaba se esquecendo que o ponto principal, o foco do SUAS e da assistência social é o combate à pobreza, à extrema pobreza. Essa falta de foco também contribuiu e contribui para o agravamento das vulnerabilidades sociais. Outro ponto que nós já discutimos no passado e que volta com força nessa conferência é a falta de resultados claros no campo da política de assistência social. Não há indicadores específicos, não há mecanismos de mensuração para a gente saber se a política de assistência social nos municípios, no Estado e no governo federal, realmente eles estão tendo efeito para transformar a realidade das pessoas vulneráveis. Se a gente chegar para um CRAS, por exemplo, e perguntar hoje quantas famílias saíram da linha de pobreza e extrema pobreza a partir do trabalho que eles desenvolveram, provavelmente nós não tenhamos essa resposta. Talvez a gente vá pegar alguma coisa de cadastro único, comparar uma lista, mas a gente não tem isso de uma forma sistemática, de uma forma rotineira. Falta este instrumento de mensurar, para a gente dizer assim, olha, vai querer desmontar, vai querer mudar, vai querer modificar? Olha, não vai, porque do jeito que está,
a gente colheu estes resultados, né? Isso funcionou. Então, aquilo que funciona a gente não mexe. A falta de sustentabilidade nas ações. Isso também agrava a vulnerabilidade social. O que é a falta de sustentabilidade? É quando a gente começa a politizar aquilo que é um programa de Estado e não um programa de governo. Então eu tenho o programa de transferência de renda Bolsa Família, mas quem fez foi o governo anterior, agora eu quero mudar, eu quero colocar um outro nome. Mas algumas coisas eu quero mexer. Isso pode? Pode. Eu acho que toda evolução, ela é positiva. Mas eu vou mudar baseado em quê? O que eu estudei? Qual é a base legal? Qual é a base científica? Que pesquisa eu fiz para dizer que eu preciso desta mudança e ela vai ser positiva? A gente precisa começar a aprender a perguntar o porquê das coisas, o porquê das mudanças, o porquê querer modificar. Senão fica só no campo da política. Daqui a pouco a gente tem um novo presidente, novos governadores, novos prefeitos e o SUAS, aquilo que a gente vem construindo, vai sendo desmontado. E quando desmonta, o principal prejudicado é o usuário, é a população mais vulnerável. A gente vê também que o agravamento das vulnerabilidades sociais hoje, ela também passa por uma falta de prioridade com o SUAS pelo governo federal. Cada governo levanta a bandeira para destacar que ele acha mais interessante. Isso é do jogo político. Porém, a gente vê que os municípios passaram por atrasos de recursos. A gente vê que os municípios reclamam da falta de diálogo, a falta de atendimento, às vezes, do Ministério da Cidadania, uma precarização do atendimento da Caixa Econômica Federal, principal operador do cadastro único e do pagamento do Bolsa Família. Tudo isso acaba desestruturando o trabalho nos municípios, principalmente, onde eu nunca sei se eu devo avançar ou vai acontecer alguma coisa que vai impedir aquela minha ação. Gera desconfiança da população, que é a usuária, e também dos profissionais do SUAS, que a gente não sabe até que ponto a gente pode investir, até que ponto a gente pode avançar, e com certeza uma tremenda instabilidade. Eu entendo que a conferência ela é um espaço para a gente conversar, para a gente discutir. Mas às vezes a instabilidade do momento é tão grande que isso acaba refletindo nas conferências, acaba a gente ver um bate-boca desnecessário, a gente verifica que querem interferir dentro dos serviços, dentro dos programas, de uma forma boba. Mas tudo isso causado por quê? Porque vem crescendo uma instabilidade, uma desconfiança, vem crescendo uma certa atmosfera desfavorável para a efetivação de ações. E para os usuários e trabalhadores em específico? Vocês veem ali, risco de desmonte do SUAS. Desmonte do SUAS, isso a gente vem ouvindo há alguns anos já. Por que desmonta? Porque distorce os objetivos do sistema. O sistema está ali, ele é claro. Ele tem estudo, ele tem pesquisa, ele tem norma, ele tem regra, ele tem lei. Ele tem a Política Nacional de Assistência Social, tem a NOB-SUAS, a NOB-RH. Está tudo ali descrito o que tem que ser feito. Mas acaba se distorcendo e corre o risco de realizar esse desmonte. Uma hora eu tiro um benefício do BPC, depois eu mexo no valor de Bolsa Família, depois eu mexo numa sistemática de cadastro único. Se for para melhor, tudo bem. Mas às vezes isso acaba impactando aquilo que foi construído no passado. E o SUAS vai desmontando, ele vai perdendo a sua característica original. Outro ponto que causa uma distorção no sistema, afeta trabalhadores e afeta os usuários, é um ponto muito atual, que a gente chama de normalização das ações.
O gás de cozinha custa R$ 110 para um salário mínimo de 1.100. Muitas famílias não têm nenhum salário mínimo para sobreviver. Sobrevive com Bolsa Família de uma média aí de R$ 200. O gás de cozinha, o preço é controlado pelas commodities, pelo mercado. Até aí tudo bem. Mas a gente não pode achar normal e a gente não pode levantar essa bandeira que o mercado está regulando e isso é assim mesmo, porque não é. A gente tem que entender que o gás de cozinha serve para cozinhar um alimento, não é um gás que vai abastecer um jato executivo, um avião. A gente está falando de gás para cozinhar alimentos, para alimentação das pessoas. E parece que a gente entra num parafuso, numa onda que está tudo normal. Então a família, se ela não usa o gás, ela usa a lenha. A gente vê reportagens da construção de fogões comunitários a lenha em comunidades. Isso não é normal, isso não pode ser assim. Isso precisa ser repensado. A gente não pode normalizar que uma conta de luz custe 200 e depois de um mês ela passa a ser 400. Isso afeta a vida das pessoas. A gente fala daquilo que é o mais básico. O preço dos alimentos totalmente inflacionados. Na realidade, o Brasil é um país pobre, onde a concentração de renda é muito grande, onde a desigualdade social é muito grande. Se o Estado não intervir, se o poder público não intervir, essas famílias vão ser privadas de alimentação, vão ser privadas de um gás de cozinha, vão ser privadas da energia elétrica. A gente parece que vai andando para trás. Parece que em vez daquilo evoluir, aquilo piora. E a gente não pode se conformar com isso. Tem que ter um jeito. O Vale Gás foi extinto há quanto tempo? Hoje está na pauta. Já está voltando. A inflação, aquele monstro da inflação vivido na década de 90, ali no início da década de 90, começa a bater às nossas portas. E aí fica o alerta, principalmente para você que é prefeito, você que é gestor municipal. Tudo isso acontece e as famílias vulneráveis vão bater na porta dos municípios. Não é na porta do Estado e do governo federal. Por isso a gente não pode aceitar certas coisas. A gente tem que levar para o debate, a gente tem que cobrar os nossos governantes para que essas famílias tenham acesso àquilo que é o mínimo. Aquilo que é o mínimo. Alimentação, energia elétrica, um teto para morar. As cidades grandes estão vendo os números de moradores de ruas aumentarem de uma forma astronômica. Cidade pequena que não tinha morador de rua, hoje tem. E a hora que você vai a fundo, são moradores do próprio município, que não tem condição de pagar um aluguel, que perderam o emprego. O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo com os nossos municípios? A gente vai achar que é tudo normal? Que essa crise vai passar e tudo vai dar certo? A gente precisa trabalhar em cima disso. A gente precisa cobrar, a gente precisa propor, a gente precisa ter estratégias. Por isso esse espaço é tão importante. Para ouvir você que está em casa. Para ouvir você que vai participar das discussões, para você que pesquisa, para você que estuda, para você que é da área, para você que é da saúde, da educação, que tanto tem para contribuir, para você que é da segurança pública, que consegue ver no dia a dia que a situação não está legal. Isso independentemente de quem é o governante. A gente precisa agir. A gente precisa dar as mãos, a gente precisa se unir. Né? Para a gente garantir aquilo que é preconizado lá na Constituição Federal, naquele trecho que eu li no começo da nossa palestra. A gente passa também pela politização, como eu já disse. Parece que tudo é um programa político e não de governo. Isso não pode ocorrer. A gente precisa ter memória, a gente precisa ter continuidade, a gente precisa ter evolução dentro do sistema. A precarização do financiamento. Esse ponto, gente, ele já vem dando sinais que ia ter problema há um bom tempo. E o problema principal ocorre nos municípios. A hora que fala assim, olha, eu preciso contratar mais profissionais para atuar no SUAS. Ah, não tem recurso municipal. Eu preciso reformar um CRAS, não tem recurso, uso federal. Os municípios se acostumaram a trabalhar a assistência social com recurso federal e estadual. O município ele não quer muito colocar a mão no bolso e investir. Ah, porque lá tem verba.
A gente sabe isso no momento que precisa comprar cesta básica. Algo muito prático, tá? Os municípios não querem. As perguntas sempre são: Lúcio, tem algum recurso federal ou estadual que eu possa comprar cesta básica? Porque o município não tem dinheiro. Vocês precisam prestar atenção. A gente precisa organizar a lei orçamentária. A gente precisa organizar o Fundo Municipal de Assistência Social para que não haja esse prejuízo. Os municípios precisam, sim, reservar um X de dinheiro para investir na assistência social. Porque isso faz parte do SUAS. O SUAS ele é coparticipativo. O governo federal dá uma parte, o governo estadual dá outra, o governo municipal dá outra parte. Juntando, sim, a gente tem o Fundo Municipal de Assistência Social, tem ali uma gama de recursos para fazer a assistência social ocorrer e o atendimento da população ser, no mínimo, de qualidade, né? A gente olha aí também hoje na assistência social, entre usuários e trabalhadores, a questão da volta da pobreza e da extrema pobreza e da fome. A gente passou por um período muito bom, onde essas coisas estavam estabilizadas. Foi extinto, acabou, né? Não. Mas ela volta com muita força agora. A gente vê que vai agravando a problemática em grupos mais vulneráveis. Quem vai sofrer mais, está sofrendo mais, são crianças, idosos, as pessoas com deficiência, as minorias. A gente precisa repensar isso. A gente precisa repensar esses grupos que estão sofrendo com essa volta da pobreza e da extrema pobreza. Da fome, gente. Fome. Né? E eu costumo dizer que só quem viveu na pobreza, com privação de recursos, que vai saber falar. O que é não ter um alimento, o que é você não poder dar um café da manhã para o seu filho, para os seus filhos, você não ter condição de pagar um aluguel. E a gente percebe que isso vem chegando com uma falta de sensibilidade com o tema. Eu ouço muitas vezes assim: o Bolsa Família só criou vagabundo. Né? O governo não tem que dar dinheiro para essa gente que vai trabalhar. O auxílio emergencial, um monte de gente fraudou, né? Gente que não tinha direito. Isso acontece, sempre aconteceu. Né? Mas a gente tem que entender que a gente está falando de fome, gente. De privação daquilo que é o básico do básico. A gente precisa ser mais sensíveis quanto a isso. A gente precisa ter um outro olhar sobre a situação que as famílias estão passando. Em cidade muito grande a gente fala assim: olha, tem um monte de gente vindo em busca do cadastro único, pessoa que nunca veio aqui, porque perdeu a renda, perdeu o emprego. Né? E a gente vê também que essa falta de sensibilidade, ela também ocorre pela falta de ações emergenciais e automáticas. Acontece a pandemia, eu preciso inventar alguma coisa. Embora, gente, que, olha, em todos esses anos a gente nunca chegou a falar que poderia ocorrer uma pandemia ou que poderia ocorrer uma crise sanitária. A gente sempre falou, às vezes, de algum desastre natural, de uma tempestade, de um destelhamento, de uma onda de frio muito grande, mas uma pandemia a gente não estava preparado. Mas então agora sou o alerta, que a gente precisa sim ter lei, ter protocolos, ter coisas prontas para serem acionadas no momento em que ocorre uma adversidade dessa. Não ocorreu, ficou todo mundo doido e teve que se reinventar e teve que atender, às vezes dentro, às vezes até fora daquilo que é preconizado, para poder levar o mínimo necessário para atender os usuários do SUAS. Isso foi o básico, tá, gente? A gente dá uma pincelada, claro que o assunto é extenso, o debate é grande, mas a gente tenta resumir para trazer para vocês os principais pontos e tentar traduzir isso numa linguagem mais didática, mais simples. Agora a gente entra na discussão de alguns pontos, dos principais também, dos eixos temáticos. A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Esse é o tema do eixo 1. O que a gente precisa refletir dentro do eixo 1? Primeiro, garantir o acesso à assistência social. Primeiro ponto. A gente fala dos invisíveis, das pessoas que
que a gente não sabe que é vulnerável, porque não chega até o serviço. Né? A gente fala de CRAS que está sobrecarregado, da falta de recursos humanos. O que a gente precisa fazer para garantir o acesso dos usuários à assistência social? A gente precisa fortalecer com inteligência. Tá? Não que não seja utilizado no momento, mas uma inteligência de dados. Fortalecer com a inteligência os serviços prestados pelos CRAS, pelos CREAS, pelos serviços de convivência, pelo Programa Criança Feliz, pelo Cadastro Único, pelo Bolsa Família, enfim, para tudo aquilo que está dentro do Sistema Único de Assistência Social. A palavra é, a gente precisa mapear, a gente precisa ter um diagnóstico pronto e diário, para que a gente possa prevenir as vulnerabilidades. Certo? Isso dentro dos sistemas. É dizer assim, eu tenho 30 pessoas atendidas, 30 indivíduos atendidos dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Esses 30 possuem, sei lá, um grau X de vulnerabilidade. São tantos desempregados, tantas mulheres a arrimo de família, tantas que têm X número de crianças menores de 16 anos, tantos possuem pessoa com deficiência na sua composição familiar, tantos possuem idosos. É a gente ter esses dados para a gente poder comparar o perfil dessas famílias que vão sendo atendidas de acordo com o passar do tempo. É também dizer, olha, daquelas 30 famílias que eu atendia dentro do CRAS, que estavam em situação de vulnerabilidade social no ano passado, dessas 30 agora eu atendo 10. Entrou 20 novas, não tem problema, mas eu atendo 10, porque 20 se emanciparam. A gente precisa ter isso ali muito bem claro para que o serviço tenha visibilidade. Além de garantir acesso à assistência, a gente precisa garantir direitos. A gente precisa fomentar o trabalho conjunto da assistência social, da previdência social, saúde, educação e áreas de fomento ao trabalho, à formação profissional. E eu acrescento aí também fazer o trabalho conjunto com a segurança pública. Isso é a integração de todas as políticas públicas que principalmente os municípios executam. No fim das contas, gente, na ponta, como a gente está no município, a mesma população que a saúde e a educação atende, nós atendemos também na assistência social. Por que a gente não pode se unir e ver o que cada um tem de melhor para ofertar isso com maior qualidade e com mais foco para essas famílias? Isso já foi falado inúmeras vezes. Mas quando a gente vai vendo uma escassez de recurso, quando a gente vai vendo problemas que antes não existiam, isso vem à pauta e isso precisa ser trabalhado. A gente precisa, dentro do tema do eixo 1, assegurar a vinculação do BPC ao salário mínimo. O ponto é muito claro. Gente, até isso tentaram modificar. Modificar a fórmula de cálculo, modificar aquilo que está na lei para o repasse do BPC. Um salário mínimo para idosos que têm mais de 65 anos e para pessoas com deficiência. Não tem como reduzir, gente. Não tem. A gente falou do preço dos alimentos. Um pão francês custa R$1. Um gás de cozinha custa R$110. Uma conta de energia R$400. O aluguel nem se fale. Não tem como. Então ali é muito clara a pauta. Isso tem que ser como proposta do município. Do jeito que está ali, assegurar a vinculação do BPC ao salário mínimo. Ponto. Para a gente forçar isso e isso ir até a Conferência Nacional. Agora um ponto curioso, gente. Isso já foi questão de estudo minha, com os municípios. Universalizar o BPC. Você sabia que aí no seu município tem muitas pessoas que têm direito ao BPC, mas não fizeram o requerimento para a Previdência Social, por desconhecer esse direito? Mas isso é muito simples de mapear. Peça para o seu gestor do Bolsa Família e Cadastro Único para ele verificar na base de dados quais famílias possuem perfil para o BPC. Ou seja, aquelas que possuem na composição idosos, com mais de 65 anos, pessoas com deficiência declarada e que não declararam renda, não declararam o campo de aposentadoria e pensão.
ali você vai descobrir um monte de gente que tem direito. E que às vezes está pegando uma cesta básica, está sendo atendido com benefício eventual, está recebendo só um valor pequeno do Bolsa Família. Faz esse mapeamento para que o município faça a ação e inclua essas famílias no BPC. Isso é um ponto muito curioso, tá? Garantir a segurança de renda. Isso é uma estratégia para garantir o mínimo necessário. Quando a gente fala de segurança de renda, é transferência de renda automática, tá? É quando a gente vê que o desemprego ele aumenta demais e a gente vai garantindo isso. Seja pelo seguro-desemprego, seja pelo auxílio emergencial, como a gente viu na prática, seja pelo Bolsa Família. Mas aí não tem como eu garantir essa segurança de renda, por exemplo, quando eu tenho uma fila de espera no Bolsa Família. Eu preciso atender aquela família de imediato na hora que ela tem a necessidade. Certo? Então a gente precisa rever esse mecanismo de criação de programa de transferência, de ações imediatas e a forma de acesso imediato também dos usuários. E efetivar a oferta dos benefícios eventuais como lógica de direito. Benefícios eventuais, gente, auxílio natalidade, auxílio funeral, o próprio acesso ao alimento, como a cesta básica. A gente precisa mudar um pouquinho a ótica disso, tá? Isso não é caridade, isso não é favor, tá, gente? Por favor, eu acho que a gente até superou essa parte. A gente precisa regulamentar. Aproveitem vocês, se tem vereador nos assistindo, você que é prefeito, você que é gestor, proponha a regulamentação do SUAS no município através de lei municipal e coloque junto a regulamentação dos benefícios eventuais. Você trabalha com muito mais tranquilidade, com muita mais transparência e de uma forma onde o protocolo está pronto, onde eu não tenho que ficar inventando ou fazendo o rateio daquilo que eu preciso beneficiar a população. Certo? Então esses são os principais eixos, os principais pontos do eixo 1. Agora o eixo 2. Controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. O financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Talvez vocês vão perceber que algumas coisas desse eixo a gente já falou, mas não tem problema, a gente vai reforçando, tá? Quais são os principais pontos de discussão? Fortalecer os conselhos. Como tornar a participação no conselho algo atrativo e prático? Quando a gente fala assim, vai ter reunião do conselho, todo mundo fala, nossa, que chatice. Eu vou nomear você para o conselho. Nossa, ai gente, eu não gosto. Reuniões intermináveis, discussões sem resultado algum, gente querendo defender aquele segmento que faz parte, só aquele e mais nada. Gente chata. Tá? Vamos falar sério. A gente precisa ver. Isso eu já falei, tá, gente? Isso hoje a gente grava e mostra aqui na conferência virtual, mas já foi ponto de discussão, tá? Em plenária. Gente que faz parte do conselho para chatear, para tornar aquilo complicado, para tornar aquilo maçante. Isso tem que acabar de uma vez por todas. Eu percebo que melhorou em muitos municípios, mas a gente não pode perder isso de vista. Tá? É o conselho que está lá só para apontar, só para pedir documento, só para questionar coisa que ele mesmo já aprovou. Isso precisa parar, viu, gente? A gente precisa ter prática nisso, para que as pessoas se interessem em participar do conselho, para que o gestor tenha o conselho como parceiro, para que tenha o conselho como uma instância para debate, representando a sociedade. É nesse sentido que a gente precisa fortalecer. Precisa fortalecer também com capacitação continuada, com a destinação de dinheiro do IGD para os conselhos fazerem suas ações. Precisa fortalecer no quesito documental. Muitas vezes troca o conselho não tem secretário executivo, se perde na documentação, certo? Tem que fortalecer em todos esses pontos. Incentivar a interlocução entre conselhos de várias áreas. Esse ponto que está aqui foi proposta de conferência. Já saiu isso em conferência anterior. Nós não estamos repetindo. Nós estamos afirmando aquilo que foi colocado como proposta. Tá?
Tem conselho na educação, tem conselho na saúde, tem conselho na assistência, tem conselho da pessoa com deficiência, tem conselho do idoso, tem conselho da juventude, tem conselho sobre drogas, tem conselho da segurança pública. Por que eles não podem se conversar? Eu até hoje nunca vi uma reunião de conselhos de várias áreas. As pessoas que participam de conselho têm tanto conhecimento para compartilhar, que a gente precisa estimular que haja essa interlocução entre áreas. Certo? Coloque aí como proposta, dentro da lei do SUAS do seu município, a hora que você criar, que vai ter ali um programa de interlocução entre conselhos de diversas áreas. Isso é importantíssimo e vai ter que acontecer. Ok? Tornar o conselho uma instância parceira e forte para garantir que o SUAS seja consolidado e atenda de fato quem dele necessitar. É o momento em que o conselho toma a frente e levanta a bandeira do SUAS e defende como representante dos usuários, como representante da sociedade civil organizada, como representante das entidades, como representante do poder público, dos trabalhadores. Levantar essa bandeira no sentido de fortalecer o SUAS para garantir os direitos e o atendimento da população. Vale a gente destacar aqui nesse ponto também a questão das conferências. É um trabalho imenso organizar uma conferência. Virtual, então, nem se fale. A gente nunca trabalhou tanto para organizar uma conferência igual desse ano. A gente tem limitações tecnológicas, a gente tem limitações de rede, a gente tem limitações de interagir com uma câmera e não com o público. A dificuldade maior que está tendo é eu fazer essa palestra sozinho de frente para uma câmera, sem ter as pessoas para interagir. Mas a gente percebeu que é possível. Por que a conferência tem que ocorrer, ou pelo menos ocorria ali em 1, 2, 3 dias seguidos, uma coisa maçante, uma coisa complicada de se organizar, complicada de se fazer? Por que a conferência não pode abrir canais para coletar informações por e-mail, por WhatsApp? A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então fica também dentro desse ponto do controle social, então o controle social, o conselho, para ser mais preciso, as conferências, é que a gente precisa lançar mãos de outros mecanismos para que o debate da conferência chegue para a população. Seja através de vídeos, seja através de reuniões descentralizadas, seja através de pré-conferências. Ok? Só para a gente registrar esse ponto. A gente precisa aprimorar a legislação. Eu não falei para vocês que volta um pouquinho ao tema? Firmar em lei municipal SUAS, observando as características locais e, olha que interessante, garantir percentual mínimo de financiamento para o SUAS na lei orçamentária. Desde que eu comecei a fazer conferência no ano de 2009, participei uma de Conchal, aí deve ter sido a primeira, mas não como articulador. Desde 2009 vem se falando que precisa estabelecer um percentual fixo dos orçamentos para a assistência social. Seja 1%. Isso também precisa acontecer. Faz a lei do SUAS. Coloca lá que pelo menos 1% da arrecadação municipal, do orçamento municipal, vai ser destinado para o Fundo Municipal de Assistência Social. Começa com 1, depois a gente muda aqui, é garantir que o percentual mínimo seja 3, seja 5, seja 10. Tá? Essa falta de previsão no orçamento, ele caracteriza aí o desmonte do SUAS. Às vezes a gente fica sem recurso, sem ter isso em lei, isso dificulta muito o trabalho, principalmente nos municípios. A gente precisa trazer para o debate a possibilidade de cumprir a NOB SUAS RH, onde se estabelece a quantidade mínima de profissionais para um serviço de assistência a funcionar. A gente precisa trazer para o debate a possibilidade de cumprir essa lei, de ter o mínimo de técnicos nos serviços, sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. Isso é uma questão muito delicada
isso é uma questão que envolve outras áreas. A gente nem sabe se isso é possível, mas isso precisa ser trazido para o debate. Isso precisa ser proposta, tá bom? Então, para você que faz parte do eixo 2, já fica aqui uma dica de proposta muito clara, que é desatrelar, né, o RH do SUAS daquele total de investimento do RH, lá da lei de responsabilidade fiscal, que fica em torno de 50%, eu atinjo aquele teto, eu não consigo contratar mais ninguém, mas não tem como eu fazer um CRAS funcionar sem assistente social, sem coordenadores, sem psicólogo, pelo menos, sem administrativo. Então a gente precisa trazer isso para a discussão. E por fim, o eixo 3, para a gente finalizar. Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantia de direitos socioassistenciais e proteção social. A atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergenciais. São 2 pontos, tá, gente, que estão no mesmo eixo. Então esse é o tema. O que a gente destaca aí? Primeiro ponto, implantar a vigilância socioassistencial. Algo que vem numa crescente nas conferências. E algo que agora vai ter que acontecer. Como que os municípios e o Estado e o governo federal são carentes de dados. A pandemia estoura e a gente não sabe quem que a gente precisa acudir primeiro, porque não tem dados suficientes. A vigilância socioassistencial é o mecanismo para que tenhamos dados, para que a gente possa planejar, criar estratégias de combate à pobreza e à violação de direitos. Nesse ponto, a gente faz aí um elo com a questão do cadastro único. A gente ouviu aí que o cadastro único vai ser um aplicativo onde a pessoa se inscreve. Tá, a gente não sabe, pode ser que funcione. Faço uma pré-inscrição, valido no CRAS. Porque como que eu vou criar a matriz familiar, né? O domicílio, o núcleo familiar por um aplicativo? Às vezes o autodeclaratório na frente do entrevistador, ele já causa uma certa distorção. Imagina se a pessoa se autodeclarar em casa, fora a questão daquelas pessoas que não têm acesso a celular e à internet. E a dificuldade mesmo que as pessoas têm com as tecnologias. Mas aí tem um ponto que ninguém tocou no assunto. Será que a hora que mudar o cadastro único, se isso acontecer, será que os municípios continuarão a acessar a base de dados dentro de um programa onde eu consigo comparar, criar diagnósticos, onde eu consigo mapear certas coisas? Se isso não ocorrer, se isso ocorrer de o município não poder acessar, é o momento que a gente começa a pensar no cadastro único municipal. Isso nunca foi falado. O cadastro único municipal nada mais é do que a base de dados de posse do município, onde eu cadastro as famílias vulneráveis e não vulneráveis, para que eu possa extrair dados e criar um planejamento, criar programas, criar ações. Isso vinculado, tá, à vigilância socioassistencial. Estabelecer protocolos e fluxos para a atuação da assistência social em conjunto com o sistema de justiça. Isso já foi ponto de conferência anterior. O SUAS ele tem uma estrutura própria, ele tem normas próprias. E de repente a justiça determina, por exemplo, que o município inclua aquela família no Bolsa Família, sob pena de multa, etc. Mas o município não tem poder para isso. Às vezes isso a gente só precisa, aproximar o Sistema Único de Assistência Social. A gente, trabalhador do SUS, a gente precisa se aproximar do sistema de justiça para esclarecer o que a gente faz, como faz e o que pode fazer, para evitar esse tipo de atrito que às vezes causa aí um desconforto para as partes e também a perda de tempo, né, de ficar debatendo algo que não tem como se fazer, certo? Então a gente precisa reforçar isso, de estabelecer protocolos e fluxos para a atuação da assistência em conjunto com o sistema de justiça. Um precisa do outro, mas isso precisa ser muito claro, tá? A gente precisa integrar as políticas públicas como ferramenta para a emancipação das famílias e indivíduos. É a mesma coisa que nós falamos no eixo anterior. Que ali a gente não falou dos conselhos, para que os conselhos
de várias áreas façam o debate, é que o debate é entre o executor da política de educação, de saúde, de segurança. É o momento que eu falo assim, olha, esta família que eu identifiquei no cadastro único, que ela está em vulnerabilidade social, ela tem crianças, e eu coloquei no serviço de convivência, que é da assistência social, porém eu preciso de uma vaga em creche, eu preciso de uma vaga em escola. Olha, lá o departamento, sei lá, viu gente, não sei como vocês chamam, de emprego e renda, por exemplo, de desenvolvimento econômico, tem alguns cursos do Sebrae, do Senai. Vamos encaminhar essas famílias do social que a gente identificou que tem potencial para participar, tem potencial para aprender, vamos encaixar lá. Às vezes a gente vê curso na área econômica, curso da educação, curso da assistência, curso de entidade, por que não se integrar e a gente canalizar isso para um público que já está mapeado, que já está estudado? No fim das contas é a mesma demanda que a gente atende numa área, a gente atende em outra, então isso fica como sugestão, certo? Firmar em lei os protocolos a serem seguidos em caso de emergência social. É aquilo que a gente também já comentou. É que a gente precisa criar a lei de contenção, por exemplo, dentro do SUAS, e no caso de uma emergência, no caso de um destelhamento, no caso de um vendaval, no caso de um deslizamento, um evento adverso muito grave, no caso de uma pandemia. Espero que o que a gente está passando, que a gente passou, acabe logo, né? Antes da gente encerrar a conferência, que a pandemia já esteja controlada. Mas pode ocorrer. E a gente vai começar a trazer para esse debate de ter protocolos em caso de emergência social as mudanças climáticas. As queimadas, o calor, a falta de água, as chuvas, né? O frio extremo. A gente viveu isso alguns dias atrás. Por que a gente não pode ter isso firmado, um protocolo em lei, para a gente já acionar e já executar de imediato, sem necessidade de ficar reinventando? E agora eu acho que o que é inédito na conferência, que a gente precisa se preparar para o pós-pandemia. Principalmente junto com a proteção social básica, onde estão os CRAS, os serviços de convivência. A gente vai lidar com uma população repleta de crianças órfãs. Nós vamos lidar com uma população desempregada, com uma população com poder de compra extremamente reduzido. A gente vai ter um país dilacerado economicamente. A gente precisa se preparar para isso. Para você que é de uma instituição de acolhimento, seja ela pública ou privada, a gente acha que vai ter muito trabalho pela frente. Para você que é prefeito, eu chamo a atenção. Esse pós-pandemia vai ser muito difícil em todas as áreas, mas principalmente na área de assistência social. Pela escassez de recursos e pela falta de mecanismos de encaminhamento. A proteção básica tem que estar muito atenta para ter ali os seus planos de ação, os seus planos de trabalho com as famílias, para superar certas situações, né, para fazer a interlocução com a rede de serviços, porque no fim das contas o CRAS, né, na proteção básica, é a porta de entrada. Infelizmente, aquele mundo que nós tínhamos na conferência de 2019, ele não existe mais. As consequências disso, a gente ainda vai ver e vai trazer na próxima conferência aí, no ano de 2023. E encerrando essa discussão dos eixos, reforço que o canal para recebimento de propostas está aberto. Envie propostas, ideias, sugestões, dúvidas para o e-mail conferenciaconchal2021@gmail.com. Faça sua inscrição, venha debater com a gente no próximo dia 30. A inscrição é feita pelo site da Prefeitura em conchal.sp.gov.br. Essas inscrições estão prorrogadas até a próxima sexta-feira, dia 27/8. Esta palestra, gente, fica aí aberta e para acesso de qualquer hora e local pelo aplicativo do YouTube ou diretamente no seu navegador de internet. Eu gostaria de agradecer muito
a Prefeitura de Conchal pela oportunidade de estar aqui. Tá? Eu moro em Conchal, é um orgulho estar aqui com vocês, é um prazer imenso, certo? Agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradecer o Conselho Municipal de Assistência Social que nos atendeu, que nos apoiou, que nos ajudou no que a gente precisou, ao Departamento de Promoção e Assistência Social, as meninas, a Kelly, a Ângela, a Valéria, o Igor, né, que nos atenderam aí no grupo da conferência no WhatsApp, que nos ajudaram com os convites, com o decreto, enfim, nosso agradecimento. Agradecer também o Departamento de Tecnologia da Informação, que disponibilizou o link, que nos deu ideias. Muito obrigado, viu? E agradeço também o pessoal da Ricos Tecnologia, que apoia para efetivação desta conferência. O trabalho é árduo, não é fácil. Eu peço desculpas a vocês se eu cometi algum deslize, aí falei alguma palavra errada, mas não é fácil fazer palestra, fazer conferência só para uma câmera. Mas eu imagino que aí do outro lado tem muita gente boa e compromissada com a assistência social e com o SUAS no município de Conchal. Deixo também o meu e-mail pessoal, tá? lucio@ricos.com.br, lembrando que ricos é com 2 Cs e S no final, e o meu WhatsApp, 19991925637. Gente, eu estou à disposição para tirar dúvidas, para debater, para contribuir no que for necessário, tá certo? Para você que é trabalhador, para você que é estudante, viu, que nos assiste, às vezes vai fazer aí um TCC, vai fazer um projeto de pesquisa, a gente tem muito material, muita coisa boa. Pode me chamar no e-mail, no WhatsApp, a hora que precisarem, tá bom? Desde já agradeço de coração a vocês que nos assistem, para vocês que vão mandar as suas sugestões. Eu acho que a assistência social é desta forma. A gente só a constrói quando a gente une forças e encontra mecanismos para que a população se aproxime do debate. Muito obrigado e até a próxima.